Eu sou a irmã Neuza Cota da Silva, da Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade. E já estou na congregação há mais de 60 anos. Logo no início da minha vida religiosa, quando ainda juniora, eu tive a oportunidade de conviver algum tempo com a irmã Benigna no Colégio Nossa Senhora da Piedade. E a presença dela realmente era uma presença assim, muito acolhedora, uma presença de muita paz e que atraía a amizade não só das pessoas adultas, mas principalmente também dos jovens, devido àquela expressão de acolhimento, aquela expressão de paz, pela piedade, pela devoção que ela tinha a Nossa Senhora. Sempre os alunos estavam também ao redor dela, para pedir que rezasse por eles e que rezasse com eles também. Então, nesse tempo, eu tive a felicidade de estar ali ao lado dela, não com tanta intensidade, mas foi um tempo assim de graça. Ela era aquela pessoa assim, simples, mas uma pessoa muito firme, muito corajosa, uma pessoa que inspirava muita fé e cheia de esperança na missão que ela realizava, né? Ela sempre foi uma pessoa assim, devotada aos necessitados, aos mais pobres, mas também ela tinha o dom de acolher qualquer pessoa, acolhia os mais favorecidos na vida, né? E através deles também, ela os fazia acolher também os necessitados. Então, sempre outras pessoas de poder aquisitivo melhor estavam também sempre ajudando a irmã Benigna na manutenção dos orfanatos, na manutenção da casa dos idosos, né? Que era o ponto forte dela na congregação, né? De trabalhar em prol daqueles que mais precisavam, né? Ela levava a palavra de Deus constantemente para as pessoas que estavam ao lado dela, não só pela própria presença, que era uma presença de muita paz, uma presença muito acolhedora, mas ela tinha uma missão sempre de convidar as pessoas para a oração, né? E a oração favorita era Salve Rainha. E ultimamente eu tenho pensado, por que Salve Rainha? Né? Quando a gente reza Salve Rainha, a gente vê lá sempre a palavra misericórdia, né? E ela foi uma pessoa que viveu muito a misericórdia. Toda pessoa que se importa muito com o outro, que quer cuidar do outro, é uma pessoa muito misericordiosa. A irmã Benigna realmente era muito devota de Nossa Senhora e também foi acolhida numa congregação mariana, né? Mas ela já trazia com ela, da vida dela anterior, essa devoção a Nossa Senhora, principalmente Nossa Senhora de Lourdes. E por onde andava, ela deixava a marca de Nossa Senhora de Lourdes, né? Com a construção das grutas. E aqui nesse colégio, que é um colégio cuja padroeira é Nossa Senhora de Lourdes, também foi construída uma gruta muito linda. O próprio fato da pessoa ser devota de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora foi o primeiro sacrário de Jesus, né? Toda pessoa devota de Nossa Senhora realmente é atraída pela vida de Jesus, né? E a trajetória da irmã Benigna foi mesmo seguir Jesus Cristo, né? Seguir pregando, seguir realizando aquilo que é necessário em favor das outras pessoas. E ela realmente
tinha essa veneração também pela Eucaristia. A irmã Benigna, para mim, durante assim, a sua trajetória religiosa, a sua trajetória de missão, ela era um convite à oração, as pessoas estarem na presença de Deus. Também ela fazia questão de convocar as pessoas para a devoção a Maria, porque ela é uma grande devota de Nossa Senhora. Mas também era um exemplo de vida prática. Ela, além do convite à oração, ela nos convidava à ação, a lutar e a trabalhar em favor do outro. Né? A vida dela era uma vida também de esforço, de coragem, de tomar providências, né? de estar sempre atrás e com muito esforço para conseguir aquilo que ela precisava, em relação principalmente aos pobres. Ela tinha o dom de provocar a pessoa a sentir essa presença de Deus nas conversas, na maneira de tratar a pessoa, na paciência com como ela acolhia as pessoas, já era uma provocação para a pessoa sentir a presença de Deus. Não é? E assim ela ia conhecendo as pessoas e as pessoas iam aderindo, não é, ao trabalho dela. A irmã Benigna, ela tinha com ela um jeito muito interessante de cativar as pessoas, além da coragem, né? Porque ela sempre estava em qualquer local. Se ela achasse que ela deveria estar num lugar público, de mais privacidade do público, ela conseguia estar ali. E eu notava, principalmente em Belo Horizonte, as portas sempre estavam abertas para ela. Ela tinha contatos até no Palácio do Governador. Quando eu conheci a irmã Benigna, ela já tinha essa fama de santidade. Ela já estava com esse trabalho assim, já muito intenso. Então, a fase inicial eu não convivi com ela, mas eu já convivi com essa fase em que realmente ela era muito procurada não só pessoalmente, mas também ela recebia muitos telefonemas. E para atender esses telefonemas, ela andava muito na escola, porque como não havia celular na época, ela deveria andar um grande percurso dentro de casa para atender esses telefones. Pela missão que ela fazia, que ela realizava, né, pela vida de fé, pelo convite que ela fazia às pessoas à oração. Então, todas as realizações dela mereciam muito crédito das pessoas, né? As pessoas sentiam bem de estar ao lado dela, né? Sentiam conforto na aflição, na hora dos problemas de saúde também, ela era muito procurada. Eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora que era avó. Já ela estava com umas crianças e me disse o seguinte: esse aqui são os meus netos de uma filha que a irmã Benigna rezou durante muitos meses para que ela melhorasse de saúde. O meu contato, ela dizendo, meu contato com a irmã Benigna começou no hospital quando essa criança nasceu.
E todos os dias ela ia e rezava com a família. E os médicos diziam, essa sua filha, no máximo ela vai sobreviver, mas ela não vai interagir, ela não vai poder falar, uma série de sequelas que os médicos apresentavam. E ela falou, olha, por incrível que pareça, minha filha não teve sequela, minha filha fala corretamente, hoje ela já fez universidade, hoje ela está muito bem de vida. Né? Então, isso é uma história, né? Entre muitas, né, que a gente sabe. Mas eu achei muito interessante. E ela disse, eu sempre venho aqui na Pampulha, trago os filhos dela, conto a história para eles e nós viemos aqui rezar, sempre para agradecer essa graça. A irmã Benigna estava numa congregação cuja carisma, cujo espírito era o espírito de servir, né? Pelo próprio título da congregação, auxiliar. Né? Auxiliar é aquela que serve. E na nossa formação, isso aí é muito forte. Né? E ela acolheu isso com muita energia também na vida dela. Ela era sempre uma auxiliar. E a auxiliar é aquela que está sempre a serviço do outro. E ela encarnou isso assim com muita grandeza, né? De servir. Então ela foi para nós, para a congregação, para as pessoas que a rodeavam também, um exemplo de serviço, né? As pessoas da época em que ela viveu, né, as irmãs mais contemporâneas, né, do seu processo de vida religiosa. E essas irmãs tinham assim, muita confiança nela, acreditavam muito. Né? E eram pessoas que ela, quando tinha oportunidade, as acolhia também para uma conversa, né, para rezarem juntas. Então ela teve grandes amigas, né? Entre muitas virtudes ou manifestações de virtudes que eu pude observar na irmã Benigna, eu acho muito marcante a esperança. A esperança é uma virtude muito ligada à fé. Quem tem fé tem esperança. Isso movia naturalmente a irmã Benigna para que ela estivesse sempre de prontidão. Quem tem fé, quem tem esperança, está sempre em marcha. Ele não para. Né? Aconteça o que acontecer, aquela disposição de auxiliar, aquela disposição de vencer, aquela disposição de buscar as coisas, ela fica muito forte. Então, eu notei isso muito nela. Né? Essa esperança sempre viva, sempre latente na vida dela. Ela tinha um diferencial para cada pessoa que encontrava com ela. Né? Mas ela também tinha um jeito constante de acolher as pessoas, né? Indiferentemente. Né? Seja religioso, seja o leigo, seja a pessoa mais nobre, seja a pessoa mais importante. Não? É aquele jeito simpático, simples, né? Aquele jeito feliz de acolher o outro. E eu vejo as pessoas que têm uma missão assim tão especial como ela teve e que ela procurou ser fiel, a trajetória dessas pessoas é um pouco diferente das outras pessoas. Elas são muito convictas
de que Deus espera delas este trabalho, esta missão. Então, eu penso que elas eram munidas de uma força especial de Deus também, para passar por diversas dificuldades, como a irmã Benigna passou. E pela fé, e pela esperança, e pela vontade que ela tinha de servir, né? Ela conseguiu, com a graça de Deus, vencer esses obstáculos, essas dificuldades, né? O momento do velório da irmã Benigna foi um momento muito forte para todos nós, né? E acredito que muito forte também, assim, para os devotos, né? Aqueles leigos que sempre tiveram ao lado dela, né? São muitas pessoas que antes do seu falecimento a acompanharam nessa missão, nesse trabalho dela. E com a graça de Deus, foram pessoas que guardaram no coração e também na prática essa relíquia, esse trabalho dela, né? Foi como se estivessem acolhido aquele trabalho, aqueles ensinamentos dela, o espírito de oração que ela tinha, fortaleceu também esses amigos da irmã Benigna. E que até hoje, né, estão aí dando continuidade. E que foi também assim, uma presença muito forte para o processo de santidade dela, que está sendo que ainda está em processo também, né? O legado da irmã Benigna, ele se tornou um marco para a igreja. Porque o santo, mesmo ligado a uma instituição religiosa, o trabalho dele é um trabalho para a igreja, para a humanidade. E o importante do trabalho da irmã Benigna é realmente que ele perseverasse, que não fosse um trabalho dela só, mas que fosse um trabalho para servir a todos, né? E a ideia de qualquer pessoa que luta em favor do outro é que isso permaneça, que não seja uma situação passageira. E Deus foi conduzindo dessa maneira, foi aparecendo pessoas que estavam ao lado dela. E eu imagino, pelo pouco que eu conheço, não foi fácil para os leigos que mantiveram esse movimento, né? Que procuraram movimentar sempre essa ideia, esse espírito da irmã Benigna. Eu acredito que eles trabalharam muito para que isso acontecesse e está acontecendo, né? E realmente, para mim, foi uma graça de Deus, né? Poder estar contribuindo na abertura do processo da irmã Benigna. E foi um grande desafio. Mas também esse desejo, né? Que ela seja reconhecida pela igreja como santa. Porque para nós ela está reconhecida
como santa, né? O santo, ele já é visto muito antes, né? De ser reconhecido. Todo santo, toda a história que a gente lê sobre os santos, o povo já reconhece, né? O povo já convive com a santidade da pessoa. E assim também aconteceu com ela. Não sei quando será reconhecido pela igreja, mas a gente já convivia com a santidade dela, né? E continua convivendo. O venerável é um título intermediário, né? Do início do processo e na caminhada para a canonização, não é? Já é um passo de reconhecimento da igreja, da santidade da irmã Benigna. Para o povo e para nós também, não é? Um título que é reconhecido pela igreja tem muito sentido, não é? Sinal que, pela história dela, pelo que foi apresentado a respeito da vida dela, ela está sendo reconhecida como uma pessoa forte na igreja, né? Como uma presença bem visível na igreja. Então, realmente é um momento assim de muita alegria, é um momento de muitas graças, né? E a gente tem notado na congregação que isso abriu também assim muitas oportunidades. Essa convivência, a lembrança dela, a presença dela no nosso meio, com essa manifestação das outras pessoas também, abriram muitas outras portas também na nossa caminhada de congregação. Para mim, a virtude que ela viveu de forma heróica foi a esperança. Se ela não acreditasse, ela não conseguiria o que ela conseguiu, né? Então, para mim, foi a esperança. A vida da irmã Benigna, eu acredito que projetou a congregação também. Ela não só dentro da própria instituição exerceu grandemente a missão dela como religiosa. Nós todos temos uma missão de catequizar, temos uma missão de servir, temos uma missão de auxiliar, mas ela foi além, né? Ela atingiu muitas pessoas, atingiu até hoje, até fora do país. A irmã Benigna seguiu uma trajetória evangélica, né, o seguimento de Jesus Cristo, mas com muita fidelidade também ao espírito do fundador, Monsenhor Domingos Pinheiro, né, fundador da nossa congregação, cuja inspiração e sentimentos para que a congregação fosse fundada foi através da manifestação do sofrimento dos escravos. E isso nos faz também fazer uma ligação muito grande, né, com a vida da irmã Benigna, ela também sendo negra, descendentes também de escravos, né? Então, eclodiu, parece não, realmente é uma manifestação de Deus na pessoa dela, não é? Como se dissesse, eis aí o link entre a inspiração do fundador e a prática do que ele
imaginava, né, de acolher, que a primeira ideia dele mesmo é acolher aquelas crianças que ficavam abandonadas quando eram libertados da escravidão, né, e os pais continuavam os trabalhos escravos, né? Ele lutou muito para que a congregação fosse fundada, ele lutou muito para que a congregação continuasse, perseverasse no seu trabalho. Eu acredito que ela fortificou essa ideia dele, ela deu força não só para a ideia que ele teve para iniciar a congregação, mas também fortificou a nossa vida, para que a gente possa também dar continuidade a esse carisma, a essa missão que o Monsenhor Domingos queria de nós e quer de nós também. Todo o passo da irmã Benigna na congregação foi em relação aos outros, mas também em relação ao crescimento da entidade também. Não é? Ela preocupava com que a congregação fosse lembrada, fosse vista, que o trabalho do Senhor fosse reconhecido. Como religiosa, essa persistência dela nas coisas, a perseverança dela na caminhada religiosa e na caminhada da missão também, é um grande exemplo para as outras gerações. É uma força muito forte para as novas vocações. Ela mostra a possibilidade das pessoas caminharem. É possível vencer dificuldades, é possível vencer obstáculos quando se vê a trajetória dela. Então, o marco da missão dela, do esforço, do trabalho, também é uma grande motivação vocacional. Jesus tem pressa. Essa expressão da irmã Benigna é muito interessante, porque para as coisas de Deus, toda hora é um momento. Eu não posso ficar aguardando muito tempo para acolher o outro, para resolver o que as pessoas precisam, né? Então, essa atenção do santo, né? Ele é tão dedicado que qualquer hora, qualquer momento, é um momento para acolher, é um momento para estar ao lado, estar ajudando, né? Inclusive, ela deixava a refeição se ela estivesse comendo, e se ela estivesse apressada para alguma coisa, chegou alguém, ela estava pronta para acolher, né? Esse Jesus tem pressa é porque ele já enviou a pessoa e aquele momento era o momento da pessoa. Ela não podia contrariar aquele momento. Então, tem um significado muito importante e é uma fala que a gente tem que prestar muita atenção para a gente não ficar protelando os momentos de ajuda, né? Protelando, deixar para muito tempo depois as iniciativas que a gente tem de tomar, não é? Tem que ser insistente nas providências, né? Eu acho que a Maria do Carmo, ela fez isso com muita coragem, né? Ela não deixou o movimento, a ideia e a missão dela cair, né? Ela segurou e firmou a caminhada, a missão da irmã Benigna, conservando-a nos trilhos, né? Foi a salvação, porque com o falecimento dela, isso poderia ter arrefecido, né? Poderia ter, ela sustentou, né? Até a coisa ficar com mais força. O conselho que eu daria, principalmente às pessoas que estão bem ligadas a essa história
não só nós da congregação, né, que temos essa missão e que a vida dela nos leva a dar continuidade a esse trabalho, mas aos leigos principalmente, né, que continuem essa catequese de fazê-la conhecida, porque ela foi uma pessoa que convoca as pessoas para a presença de Deus, principalmente através da devoção a Nossa Senhora. Então, que continue fazendo essa catequese através da devoção a Nossa Senhora. Aí, o Filho, que é Jesus Cristo, também será muito bem reconhecido. E também a missão dela terá uma continuidade, né? Como está sendo feito, né? E também que Deus abençoe a essas pessoas, né? Que continuem com essa coragem, né? Que acreditem que é bom ajudar o outro, né? Que a felicidade do outro é a nossa felicidade, né?